Agora nós temos que descobrir qual é a faixa que a empresa está inserida. Então, como é que eu consigo descobrir qual é a faixa? A partir da RBT12, né? Da receita dos últimos 12 meses. Como assim? Aqui na guia Configs, na planilha Configs, eu tenho uma tabela onde eu tenho esses limites. Ó. Então é o seguinte, se a minha empresa teve o faturamento dos últimos 12 meses entre 0 e 180 mil, ele vai estar na primeira faixa. Né? Isso para qualquer anexo. Se ele for de 180 mil e 1 centavo a 360 mil, ele vai estar na segunda faixa e por aí vai. Tá? Seguindo esse limite, eu vou descobrir qual é a faixa que a empresa está. Tá? Vendo pelo nosso exemplo aqui na memória de cálculo, a nossa empresa de exemplo teve R$ 1.790.712 de faturamento nos últimos 12 meses. Então, indo lá na nossa tabela, eu consigo verificar que ele estaria inserido na quarta faixa do Simples Nacional. Vou até colocar aqui de amarelinho para destacar. Tá? Ele estaria aqui, na quarta faixa, porque ele faturou entre 720 mil e 1.800.000. Ele faturou 1.700.000, então estaria aqui nessa faixa 4. Agora, eu vou fazer com que o Excel me diga, de maneira bem dinâmica, qual faixa que esse cliente está inserido. Então, ó, vou lá na minha guia memória de cálculo e aqui na faixa eu vou colocar novamente aí, acionar a função PROC-V. Então, vou colocar aqui igual a PROC-V, vou dar um tab e aí seguindo aquela mesma lógica. Qual é o valor procurado? Né? A PROC-V, a primeira coisa que ele me pede é o valor procurado. O valor procurado é a minha receita bruta dos últimos 12 meses, a minha RBT12. Beleza? Ponto e vírgula. Matriz tabela. Em qual matriz tabela, qual tabela está o valor que você quer procurar? Então vai estar lá na minha tabela de limite. Então vou selecionar aqui todo esse intervalo, que é onde está a minha informação. E aí ele coloca aqui, ó, TB faixa, que é o nome que eu dei para essa tabela. Beleza, ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Aonde está a informação que eu quero retornar? Eu não quero retornar a faixa está na terceira coluna da minha tabela. Então, vou colocar aqui, ó, 3 de terceira coluna. Ponto e vírgula. Aqui que vem a grande sacada, a grande questão. Se eu colocar aqui, como no exemplo anterior, correspondência exata, e fechar a função PROC-V e der um Enter, ele vai apresentar um erro. Por quê? Porque ele não vai encontrar na minha tabela de faixa, ele não vai encontrar esse valor exatamente aqui, ó, 1.790.000 e por aí vai. Ele não vai encontrar esse valor. Ele tem uma faixa de 720 mil a 1.800.000. Então eu preciso fazer com que o Excel entenda que esse valor está entre esse limite, né? Então como que eu faço isso? Utilizando, ao invés de correspondência exata, vou apagar, vou colocar correspondência aproximada e vou dar um Enter. E aí ele vai encontrar a faixa correta, que é a faixa 4.